Polícia Civil do Rio de Janeiro segue investigando um caso de estupro coletivo ocorrido na cidade. Agora já são 3 o número de vítimas que afirmam terem sofrido abuso, e tem muito mais. Um dos acusados é filho de um subsecretário do governador Cláudio Castro, de Direitos Humanos, ainda por cima. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, caso pesadíssimo, mas que a gente tem que noticiar porque se a gente não falar, vai continuar acontecendo. Pois é, Sophie, eu gostaria muito de dizer que é só um caso. Esse é mais um dos casos de violência sexual que acontecem diariamente no Brasil. E nesse caso, a gente tem algumas nuances que, para mim, são muito chocantes. Primeiro, pela idade, tanto da vítima quanto dos acusados, né, de cometer a violência. E segundo, Sophie, como se desembolou todo o ato de acordo com o que a investigação vem trazendo. Para quem não acompanhou, uma menina de 17 anos era uma ex-namorada, manteve um romance muito breve com um menino da mesma idade, estudavam juntos, e esse menino a convidou para o encontro romântico. Aqui é um alerta de gatilho, porque no momento em que ela estava com esse menino na casa de um amigo, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, no quarto, mantendo relações com este menino, entraram outros 4, maiores de idade já. De acordo com a polícia, aconteceu exatamente isso que o Hernani apontou aqui. Olha, ele armou para ela. Foi uma emboscada para que ela sofreu uma violência sexual, um estupro coletivo cometido por estes 5 no total, um adolescente, 17 anos, cuja medida socioeducativa já foi solicitada, e os outros 4 já entre 18 e 19 anos, Sofia. E hoje, a novidade desse caso, além de 2 que já se entregaram, 4 estavam foragidos, 2 já se entregaram, 2 maiores se entregaram, a gente tem uma outra questão, que é o fato de outras vítimas terem aparecido. Vou te pedir para trazer a matéria do G1, essa matéria saiu agora pela tarde, porque subiu para 3 o número de vítimas que denunciam o grupo. Ou seja, existe um modo operandi nessa história. Existe um crime que vem sendo configurado aí, caso de fato a polícia consiga comprovar que houveram essas violências, existe um modo de atuação dessa juventude, desses jovens. Aqui a matéria fala que mais uma jovem procurou a polícia nesta terça-feira, dia 13, e afirmou ter sido vítima de estupro por um dos integrantes do grupo, investigado por um ataque coletivo contra a adolescente de 17 anos em Copacabana. E já são 3 as denúncias. Ela prestou depoimento na 12ª Delegacia de Copacabana, onde chegou acompanhada da mãe. Segundo a jovem, o caso aconteceu em outubro do ano passado, em uma festa de alunos. O suspeito se chama Vitor Hugo Oliveira Simonin. E aqui, né, o que foi dito pelo delegado Ângelo Lages, essa é a terceira vítima, o registro está sendo feito neste momento, a investigação está apenas no começo. Os acusados do crime, Sofia, são Matheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos, João Gabriel Xavier Berto, também de 19 anos, Bruno Felipe dos Santos Alegrete, de 18 anos, e Victor Hugo Oliveira Simoni, de 18 anos também. Eles são réus pelo crime com o agravante de que a vítima é menor de idade e também por cárcere privado, porque a adolescente, ela afirma que quando ela tenta sair do quarto, quando entram esses 4 homens, né, ela tenta sair do quarto e eles não deixam. E aqui, Sofia, a gente vai trazer um traço, né, um trecho da matéria do Fantástico, que é uma matéria assim absurda, uma matéria muito dolorosa, mas é o que a Ana fala, né? Coragem. Porque vamos ouvir o que a mãe dessa adolescente fala, por favor, Sofia.
quando Perdão, eu falei eu Fantástico, me mas é Jornal Nacional. deparei com ela. E a primeira pergunta que eu fiz é: eles te deixaram alguma marca? Aí foi quando ela suspendeu o vestido mais ou menos até aparecer a nádega, e eu fiquei desesperada e só catei os documentos e falei: vamos para a delegacia. O relato é da mãe de uma adolescente vítima de um estupro coletivo. O crime foi em 31 de janeiro, num apartamento em Copacabana. A menina de 17 anos contou para a polícia que foi chamada por um jovem da mesma idade, com quem ela já tinha tido um relacionamento, para ir até a casa de um amigo dele. Imagens das câmeras de segurança do prédio mostram o momento em que 3 rapazes chegam ao apartamento, onde já estava outro jovem, também maior de idade. Em seguida, a menina entra com um adolescente. As imagens estão borradas para não identificar os menores de idade. Segundo o depoimento da vítima, quando ela e o adolescente estavam no quarto, tendo relações sexuais, os outros 4 adultos entraram e a forçaram a fazer sexo com eles também. A adolescente contou que tentou fugir, mas foi impedida de sair. O exame do IML apontou lesões na região genital, nos glúteos e nas costas da jovem. Logo assim que ocorreu, ela se sentia muito culpada e dizia que queria desistir da vida por vergonha, porque achava que por onde ela passasse todo mundo iria apontá-la como estuprada e como culpada. Ela está conseguindo se conscientizar de que ela não tem culpa, de que ela não está sozinha e de que ela importa e que o nome dela é muito precioso e importa. Os 4 adultos foram indiciados por estupro coletivo qualificado, pelo fato de ela ser menor de idade e também por cárcere privado. Eles são considerados foragidos. O adolescente, que de acordo com a investigação atraiu a vítima para o apartamento, teve a representação socioeducativa requerida pelo Ministério Público por atos infracionais análogos a estupro coletivo qualificado. A vítima, o adolescente e um dos adultos envolvidos no crime estudam no Colégio Pedro II, uma das instituições de ensino federal mais antigas do país. A reitoria repudiou a violência e disse que entrou com um processo para o desligamento dos 2 estudantes, que já tinham recebido advertências e suspensões por comportamento inadequado, como agressões. Eu só quero que eles paguem, porque não tem que haver outras vítimas, né? É isso, Sophie. Dos foragidos, né, como a matéria falava, porque isso foi ontem à noite, essa matéria saiu, 2 já se entregaram hoje. 2 dos 4 foragidos, no caso de estupro, se entregaram. Um deles foi o Matheus Veríssimo Zoel Martins. Esse um compareceu à própria delegacia de Copacabana, que investigava o caso. O outro compareceu a de Botafogo, a 10ª delegacia de Botafogo. Ambos ficaram calados durante o depoimento e ainda resta se entregarem à polícia, se é que vão fazer isso, o Bruno Felipe dos Santos Alegrete e o Victor Hugo Simonin. Inclusive, o Victor Hugo Oliveira Simonin, Sophie, ele tem uma outra questão. Ele também é apontado como filho de um subsecretário do Castro. Aí eu vou te pedir, por gentileza, para trazer a matéria do Globo, só para a gente ler sobre isso, né? Que um desses acusados aí, o pai subsecretário de Cláudio Castro, inclusive agora recém-exonerado do cargo de subsecretário da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. O advogado João Carlos Simonin é o pai do Victor Hugo Oliveira Simonin. E agora eu reforço, inclusive é breaking news, viu, Sophie? Ele acabou, né? Ele solicitou, em nota, a pasta informou que foram tomadas medidas para resguardar a integridade institucional e assegurar a conduta responsável dos fatos noticiados, e por isso o subsecretário de Direitos Humanos, de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, foi exonerado da pasta e o filho dele segue como foragido. É isso, Sofia. O caso é esse. A gente espera que essa moça, essa menina de 17 anos,
Eu não sei se o termo é fique bem, mas o termo é que ela consiga ter todo um, um, todo um amparo para conseguir seguir a vida. É isso, Sophie. Dai, é um caso chocante, né? É, ao que tudo indica, foi premeditado. Ao que tudo indica, não foi o primeiro caso. E eles com certeza tinham uma certeza muito grande da impunidade para fazerem isso e simplesmente deixarem ela sair como se nada tivesse acontecido, né? E infelizmente essa certeza da impunidade muitas vezes se mostra verdadeira, se mostra válida nesses casos. Porque você vê, quando veio esse primeiro caso à tona, logo em seguida veio outros dois. O que significa que eles já tinham, muito provavelmente, eu estou dizendo muito provavelmente aqui, gente, porque eu tenho que resguardar a segurança jurídica do canal, não posso afirmar nada antes que tenha trâmite julgado, mas que muito provavelmente eles já tinham feito isso outras 2 vezes e de fato tinham saído impunes até o momento. E quando a gente olha outros casos, especialmente aqueles que não chegam na imprensa, porque quando chega na imprensa a chance desses casos darem alguma coisa aumenta, mas especialmente os que não chegam na imprensa, de fato, muitas vezes saem impune, sabe? É denunciado, a justiça julga, inocenta, se não inocenta vai para a segunda instância e acaba inocentando. A gente viu recentemente um caso que, se não tivesse ido parar na imprensa, a gente teria um estupro de uma menina de 12 anos por um homem de 35 passando impune. E a desculpinha que eles tinham para dizer que esse caso tinha sido julgado da maneira correta é porque vários outros já tinham sido julgados da mesma maneira. Vocês estão entendendo? Então, é uma coisa que a Ana fala bastante aqui no canal e que eu sou obrigado a concordar com ela, é que fica com esses papinhos de denunciem, denunciem, denunciem. Mas a verdade é que se o caso não consegue chegar a impactar a opinião pública, como esses casos agora estão impactando, a chance de não dar em nada é muito alta. A chance de não dar em nada é muito alta. E é por isso que esse tipo de coisa continua acontecendo. Eu vejo muita gente falando não, tem que ter castração química, tem que aumentar a pena, etc. Gente, nem precisa isso, só precisa uma coisa: a justiça começar a tratar esses casos com seriedade. O que precisa é que as penas que já estão previstas na lei sejam aplicadas, porque muitas vezes não são. Muitas vezes não são. E daí aumentar a pena ou colocar pena de castração química, sendo que muitos desses casos não dão em nada, qual é a pena é irrelevante se a pena não vai ser aplicada de qualquer maneira. Mas enfim, mais alguma coisa, Dai? Só pedir justiça, né, Sophie? Só isso. Exato. E desejar muita força para as vítimas, para que elas possam se recuperar. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.